18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você em 100,7, 6 horas em ponto. Eu e ela, Karime Leão, no ar. Tudo bem, Karime? Boa noite, Carlão. Muito boa noite. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora aqui no 18 horas. O salve pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @ 18 horas news. Boa noite, gente. Me parece que ainda temos ingressos para o cinema, para hoje. Tem um par ainda, é isso aí para os nossos ouvintes, Karime? Temos sim, senhor, um par de convites para você aproveitar um cineminha logo mais. Que tal? Você é nosso convidado, hein? Para você curtir qualquer cinema do grupo UCI. Então passa agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. E você leva um par de convites para o cinema. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da rádio é nosso convidado e leva um par de convites para o cinema do grupo UCI. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Estacionamento proibido. 32 mil motoristas foram multados em Manaus só nos primeiros meses do ano. Mais segurança. Carros de aplicativo em Manaus vão ter botão de pedido de socorro. Economia. Amazonas registra queda no ranking nacional de vendas no comércio varejista. Reforço na saúde. Aprovada em Brasília a medida provisória do programa Mais Médicos. 6 horas 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil e dando sequência na melhor programação de Manaus, começando mais uma edição do programa 18 horas, os destaques do dia para você até às 7 da noite. Hoje é quinta-feira, 15 de junho de 2023, no ar mais uma edição do 18 horas. E o inverno, hein, Karime Leão? Parece que chegou, mas não chegou pra ficar, né, Karime? Não chegou pra ficar. O inverno chegou, mas não para ficar. Nesta quinta-feira atípica, os termômetros da cidade chegaram a registrar a média de 20,8 graus, segundo o Serviço de Meteorologia, o INMET. E teve cidade do sul do estado que ficou ainda mais frio, em cidades como Boca do Acre e Pixuna, mínima pode chegar a 13 graus, Karime. Pois frio, é frio. Inverno. Invernou. Tirou o moletom da gaveta, né, Karime? Sem dúvida. Eu vim até de casaco de couro, olha lá. Tá invernou aqui no Amazonas, gente. E hoje foi o dia aí de tirar o moletom do armário, né? Afinal de contas, essa temperatura não é comum por aqui. Segundo o Instituto de Meteorologia, a baixa temperatura foi resultado da chegada de uma massa de ar frio do sul do Amazonas. E vai durar, como você falou, pouco tempo, tá, gente? Só hoje mesmo. Porque amanhã a temperatura volta à média normal e deve ficar em torno dos 30 graus. Karime, como você falou, essa não é a primeira vez aí que Manaus registra baixas temperaturas. Acredita que aqui nos termômetros aqui já marcaram 17,8 graus, Karime. 17,8 graus. Imagina, gente. Não sei nem realmente como, frio, né? Pois foi no dia 19 de julho de 1902, faz tempo, hein? Faz 1902, gente. São mais de 100 anos aí, né, Karine? Olha aí. Bom, essa foi a temperatura mais baixa que se tem notícia aqui na nossa capital, aqui em Manaus, Karine. E, Carlão, e durou pouco tempo também, tá? Porque no mesmo dia de tarde, os termômetros já registravam 27 graus. Bom, e nesse dia aí mais frio, que se tem notícia, é que as pessoas saíram de casa vestindo, assim, várias blusas de manga comprida, até cobertor mesmo, para aguentar esse clima atípico, tipo assim, o que aconteceu aqui? E foi um dia de pouca gente nas ruas, tá? Foi registrado uma queda de 40% na circulação de veículos. Bom, isso em 1902, né? Imagina, a cidade ficou deserta, né? Então aproveite aí o seu moletom, né, Karine? Porque vai passar rapidinho. Amanhã já não tem mais. Amanhã já tá bom. 6h04, você no melhor Mix do Brasil. Olha, escuta esse dado, hein? Nos primeiros 5 meses deste ano, 32 mil motoristas foram multados em Manaus por estacionamento irregular. É uma prática comum, parece, hein? São mais de... Né, Karine? São mais de 6 mil multas por mês
só para punir quem estaciona em lugar proibido. Carlão, e a multa não é barata não, tá? O valor custa entre 130 e até R$300, dependendo, é claro, do lugar que a pessoa estacionou. O motorista toma ainda 5 pontos na carteira pela infração. O repórter André Meirelles está ao vivo aqui com a gente e dá mais detalhes a respeito desse levantamento. Muito boa noite, André. Então é muita gente estacionando onde não deve, né? Boa noite. É verdade. Muito boa noite, Karine, Carlão, todos que nos acompanham. Olha, estacionar de forma inadequada pode causar transtorno e colocar em risco a segurança viária. Só em Manaus, de janeiro a maio deste ano, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana multou 32.794 motoristas por estacionar irregularmente. O valor da multa pode chegar aí realmente a quase R$300. E a partir desses dados, nota-se a diminuição de 37,34% em relação às autuações registradas no mesmo período do ano passado, que foram maiores, 52.339 autuações. Agora, sobre o estacionamento irregular, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o estacionamento irregular ocorre quando um veículo é estacionado em locais proibidos, aí como calçadas, faixas de pedestres, áreas de embarque, desembarque, pontos de ônibus, ciclovias, entre outros. Então essas multas acontecem muitas das vezes, até os pedestres acabam reclamando aí que passam pela rua enquanto tem um carro estacionado em cima da calçada. Se a pessoa tem um carrinho de criança, então dificulta tudo, né? É verdade, os cadeirantes, E entre é outros. bem comum, né, isso acontecer. É o que a gente mais vê, né, Carlão? É realmente E acaba lamentável. prejudicando aí a fluidez, né, do trânsito, colocando em risco a segurança também de todos. E todas essas orientações quanto aos estacionamentos regulares podem ser conferidas também ali no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora, sobre as penalidades, as consequências para quem comete essa infração variam de acordo com a gravidade e as circunstâncias dos casos. Conforme o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o motorista infrator pode receber uma multa de R$ 130,16 quando a infração é considerada média, até a gravíssima, que aí já chega no valor de R$ 293,47. Além disso, o condutor pode ter o veículo removido para um depósito, gerando custos adicionais para sua retirada. A gente também tem uma fala do Stanley Ventilari, o diretor de operações de trânsito aqui do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que ele fala aí a respeito dessas multas e também uma orientação aos condutores. Vamos ouvir. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana tem intensificado a fiscalização no que diz respeito às vagas destinadas a idosos e PCDs nos grandes shoppings da cidade, centros comerciais e supermercados. O grande objetivo é evitar que essas irregularidades continuem ocorrendo, principalmente nos grandes estabelecimentos comerciais da cidade. Então, estamos intensificando a fiscalização na tentativa de combater essa prática irregular e também fica a dica para os condutores. Os condutores que não possuem a credencial do idoso ou do PCD devem procurar o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana munido de seus documentos para providenciar e retirar as suas credenciais, pois as pessoas que estacionam em vagas destinadas a idoso ou PCD sem a credencial está passivo de uma autuação cujo valor é R$ 293,47, uma multa e uma infração gravíssima e são 7 pontos na CNH. 18 horas. Olha só, após essa intensificação, essa fiscalização que a gente ouviu agora há pouco, o vice-diretor-presidente falando, os agentes autuaram mais de 40 motoristas que estavam fazendo uso indevido de vagas destinadas a idosos e PCDs. Às vezes, os condutores chegam ali no local, não tem ninguém estacionado aqui, mas pode chegar depois, na verdade, cara. Tipo assim, é rapidinho não, rapidinho traz transtorno, sim, é igual parar em faixa dupla, né? De repente parar ali, é rapidinho, aí já congestiona aquela avenida, congestiona a rua, que logo depois dá maior problema no trânsito. Acho que as pessoas realmente precisam ter mais consideração com isso tudo, e se não pesar no bolso, né, Carlão, a pessoa não aprende, né? Tem que pesar no bolso. Tem que ter uma multinha ali, né? Tem que ter uma multa aí pro pessoal aprender a cumprir as regras, né, André? Verdade. Muitas irregularidades têm acontecido no trânsito. Tem os dados aqui do Senatran, que são Secretaria Nacional de Trânsito, analisaram aí que as multas de trânsito aplicadas
no Brasil, em 2022 caiu 12,6% em relação ao ano anterior, ou seja, 2021. O volume, entretanto, continua alto. Só em 2022 foram aplicadas aí 76.577.166 multas, isso em todo o país, sendo que a por excesso de velocidade é uma das grandes campeões. A gente tem aqui, em primeiro lugar, excesso de velocidade em até 20%, segundo lugar, multa por excesso de velocidade em até 50%, e o terceiro lugar, trânsito em local não permitido pelo rodízio. E aí avançar, sinal vermelho também no semáforo e multa por condutor sem cinto de segurança, e também aquela falta de uso de cinto de segurança também tem causado multa aí. Isso inclui também o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, que tem aí cometido também várias infrações. É por isso que aconteceu aí toda essa fiscalização juntamente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana com o Detran. Teve inclusive também a operação aí, né, do Detran, que foi da última terça-feira agora, da terça-feira do dia 6 até o último domingo, a operação Corpus Christi, com 555 autuações em pontos estratégicos, tanto em Manaus como também na região metropolitana. Aí foram aí cerca de 105 veículos foram removidos que estavam irregulares aí, né, com várias situações. Agora, para evitar prejuízo, na verdade, Karime e Carlão, tem que sempre obedecer aí às leis de trânsito. A regra é clara, né, Carlão? Diga. E as frotas, né, de carro aumentam, né, tanto de carro quanto de moto, e com certeza não diminui, né? Seria interessante uma rigidez maior realmente nesse processo. Sem dúvida. Porque senão vai piorar, né? A tendência é o maior trânsito, né, Carlão? Com esse número aí de frota, com o aumento da frota, aumentar e piorar o trânsito. E está aumentando, né? Agora, podiam também conseguir aplicar multas para quem não dá seta. Fica aqui a minha reivindicação. Mas é importante uma seta, gente, verdade. Sinalização é fundamental. E as pessoas não dão, né, Carlão? Você tem que conversar. E eu já estou com aquele que fica na esquerda, na faixa errada, em baixa velocidade, Karine. Também olha aí, outro chato. Na parte de dentro, Obrigada, André, pelas informações. Tchau, tchau. 6h12, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? A Petrobras reduziu mais uma vez o preço da gasolina vendida pelas refinarias para as distribuidoras. E a partir de amanhã, sexta-feira, o preço médio do combustível vendido nas refinarias vai ser reduzido em 13 centavos, passando para R$ 2,66 por litro, Karime. Bom, essa, Carlão, é a quarta vez que a Petrobras reduz o preço da gasolina este ano e representa um corte de 4,65%. E com essa redução, a estimativa da Petrobras é de que o preço final para o consumidor, ou seja, o preço na bomba do posto, fique em R$ 5,33. Vale lembrar que esse preço é para o restante do Brasil, tá? Para Manaus, essa conta não funciona. Karime, aqui em Manaus, a refinaria da Amazônia, controlada pelo Grupo Atem, também anunciou hoje uma redução de 4,76% no preço da gasolina. O novo valor começa a valer a partir de amanhã, sexta-feira. E o litro da gasolina passa a custar R$ 2,80 para as distribuidoras. Gente, para as distribuidoras. Não é para nós, não. O valor final para a gente, meros mortais, mesmo. A gente ainda não sabe se essa redução vai impactar e quando vai impactar aí no preço da bomba, né? Ainda continua mesmo. E apesar dessa redução, a gente conta que o litro da gasolina ainda é mais caro aqui do país, em relação ao país. Custa 14 centavos mais do que o vendido pela Petrobras. Da última vez que a empresa cortou o preço da gasolina aqui em Manaus foi no dia 17 de maio, mesmo dia em que a Petrobras detalhou aí a nova política de preços que não leva mais em consideração o mercado internacional e dólar. E a redução anunciada hoje pela Petrobras acontece 2 semanas depois que o novo ICMS começou a valer. Desde o dia 1º de junho, a alíquota do imposto passou a ser fixa em R$ 1,22. Até então, ela variava de estado para estado e era um percentual no valor final do combustível. Vamos aguardar agora se a refinaria aqui do Amazonas, a REAM, do Grupo Atem, vai manter o preço ou reduzir, como fez a Petrobras. Mix.
Olha só, em carros de aplicativos em Manaus vão ter botão de pedido de socorro para casos de emergência e também de perigo. A iniciativa pioneira no norte do país já existe em outros 2 estados brasileiros. Carlão, e o objetivo é claro, né? Dar mais segurança tanto para os motoristas quanto para os passageiros. A ação é fruto de uma parceria entre a empresa Uber e o governo do Amazonas e vai funcionar assim. Em situação de perigo, qualquer um dos dois, tanto passageiro quanto motorista, vão poder acionar o botão de socorro. E com isso, o que acontece? A polícia militar vai ter acesso a todas as informações da corrida em tempo real, em real time. Vamos entender mais detalhes sobre o assunto com a repórter Odineia Araújo. O botão de pedido de socorro nos carros do aplicativo vão funcionar em caso de emergência. Toda vez que um usuário ou motorista usarem o botão para ligar para a polícia por meio do aplicativo, o serviço de emergência da polícia recebe a localização em tempo real e as informações da viagem, incluindo dados do carro, do usuário e do motorista. Com esses dados em tempo real, o CIOPS aciona a equipe de rua. A parceria entre a Secretaria de Segurança do Amazonas e a empresa Uber do Brasil foi assinada esta semana. A iniciativa é pioneira no norte do país. Para o secretário de Segurança do Amazonas, General Carlos Alberto Mansur, a cooperação vai beneficiar a todos. Esse termo, ele possibilitará mais segurança, não só para o motorista do aplicativo Uber, bem como para o usuário, né, que utiliza o aplicativo para a sua viagem. Então é uma parceria aqui no estado, na região norte do Brasil. O primeiro estado, o estado do Amazonas, está sendo o primeiro estado a aderir a essa parceria com esse aplicativo aí da Uber. E lógico, a Secretaria de Segurança Pública, ela está aberta, né, também para que outros aplicativos, né, nos procurem, né, para que possamos também ampliar esse tipo de parceria, que só vem contribuir com a melhoria da segurança pública aqui em todo o nosso estado do Amazonas, principalmente aqui na nossa capital, Manaus. A parceria começou a ser ensaiada em 2022. O serviço estará em funcionamento em alguns meses, conforme o gerente de segurança pública da Uber, Leandro Segala. Hoje a gente vem aqui ao estado do Amazonas propor uma integração que é revolucionária. Em primeiro lugar, eu acho que é necessário a gente agradecer o estado do Amazonas por ser pioneiro na região norte do Brasil nessa integração. E essa ferramenta que a gente integra hoje, ela diz respeito a um botão que nós já temos na nossa aplicação, que permite ligações à polícia através do aplicativo. Essa ferramenta estará disponível dentro de alguns meses aqui no estado do Amazonas. A ferramenta usa os sinais de localização disponíveis nos celulares e utilizadas na navegação do aplicativo para determinar o posicionamento dos dispositivos de forma mais precisa. A integração com o 190 no Amazonas é a primeira da Uber na região norte e a terceira em todo o país. A ferramenta já está funcionando no Rio de Janeiro e no Maranhão. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6h18. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, um assunto em pauta no país. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira projeto que propõe criminalizar a discriminação de pessoas politicamente expostas, como políticos, ministros do Poder Judiciário e também detentores de cargos comissionados, Karime. Bom, e o texto foi aprovado por 252 votos a favor e 163 contrários. Gente, tempo acho que até recorde, tá? Foram só 23 dias aí, eles analisaram e rapidinho. Bom, vamos agora chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, para explicar melhor essa ideia, essa história e Cadu, essa proposta, o que eles aprovaram agora, entre vários pontos, tem esse ponto de que uma instituição financeira não pode reprovar um pedido de empréstimo feito por políticos e parentes do político? É isso mesmo, Cadu? Explica pra gente essa proposta meio indecente e como que a nossa bancada aqui do Amazonas votou.
Boa noite, seja bem-vindo. São muitas questões, né? Exato. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cadu. ouvintes do programa 18 Horas. Claro, Karime, é um assunto que merece toda a nossa indignação, a nossa curiosidade, porque é um projeto que não tem interesse público algum. Olha, parte da bancada do Amazonas apoiou esse PL, que é o chamado PL da discriminação contra políticos, viu? 5 deputados do Amazonas votaram sim. São eles: Adail Filho, Átila Lins, Fausto Júnior, Saulo Viana e Silas Câmara. E 3 votaram não. São eles: Amon Andel, Capitão Alberto Neto e Sidney Leite. No total, Karime, esse projeto, como você disse, recebeu 252 votos favoráveis e 163 votos contra. O Partido Novo e a Federação PSOL Rede foram as siglas que bateram pé contra esse projeto. O resto aprovou, teve apoiamento favorável, liberaram a bancada para votar do jeito que quisessem, mas somente essas 2 siglas, aliás, a Federação PSOL Rede e o Partido Novo, foram os 2 únicos aí que disseram não na sua totalidade. Aí não vai dizer, Cadu, é legislar em causa própria praticamente, não, Cadu? Exatamente. É isso mesmo. Vai falar não. É isso mesmo. É isso mesmo, Carlão. Sim. Olha, Carlão, aqui em Brasília, Karime e Carlão, os servidores veteranos, né, da Câmara dos Deputados, aqueles concursados, que inclusive dão aulas aqui no Centro de Formação da Câmara dos Deputados, eles sempre dizem nas aulas o seguinte, que a Câmara é dos deputados. O nome da instituição está ali, ó, estampado dizendo isso, e não há o que fazer com relação a isso. Porque esse projeto, que foi apresentado pela deputada Dani Cunha, que é filha do ex-presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha, né, é a prova do corporativismo do Poder Legislativo, que vem aprovando matérias para se beneficiar, né, principalmente agora sob a liderança de Arthur Lira, né, que é um mercador da política. E o que diz esse projeto, Karime? Como você disse aí, punir com prisão e multa o representante do banco ou da instituição financeira que negar empréstimo, crédito ou mesmo abertura de uma conta corrente ao agente político em razão de sua função pública ou de sua exposição política. É um projeto contra o projeto é contra a discriminação da classe política. Então, por que esse projeto foi apresentado? Porque tem muito parlamentar, ex-parlamentar, ex-ministro de Estado, ex-secretário nacional que não consegue mais abrir sequer uma conta corrente no banco porque foi preso em operação da Polícia Federal, está sendo processado pelo STF, responde a inquérito policial, enfim. O nome está sujo e agora a Câmara quer obrigar a instituição bancária a aceitar esse agente político sujo como cliente. E detalhe, Karime, essa lei beneficia não só o político, também beneficia os parentes desse político e também os assessores desse político. É brincadeira, hein, Cadu? Foi apresentada pela filha do homem, não é? Exatamente. E havia um trecho, né, nesse projeto, houve uma certa confusão no início, quando esse projeto foi apresentado, Karime, porque havia um trecho no texto do projeto que punia a pessoa que ofendesse o político, que chamasse ele, por exemplo, de corrupto. Mas aí esse dispositivo foi duramente criticado e retirado pelo relator. Pelo menos ele teve essa sanidade, esse bom senso, né? Ele retirou esse trecho. De qualquer forma, como vocês disseram, é um projeto imoral, sem o menor interesse público, colocado em pauta no apagar das luzes, Karime, e aprovado em votação relâmpago. 23 como você dias. disse ali, 23 dias que ele foi apresentado e aprovado em meia hora. Meu Deus. Só que a parte ruim, para eles, né, pelo menos, é que a votação foi nominal. E agora quem votou a favor está sendo cobrado nas redes sociais. É importante que os eleitores, quem aí conhece as redes sociais dos parlamentares, anota aí, vai lá no site da Câmara, pega direitinho e cobra, pede explicação. Por que votou sim? Porque isso daí beneficia a política, não beneficia a população. E é uma censura também, né? Meio que uma censura. Gente, o gerente do banco, ele pode ser preso se ele recusar simplesmente porque o cara tem o nome sujo. Como qualquer brasileiro que tem nome sujo, tem restrição a crédito, a conta bancária e a tudo mais. Só que eles são outra categoria de gente, né, Cadu?
É claro que a prisão de 1 a 4 anos não é prisão mesmo, né? Mas você pode ser levado para a delegacia, você até algemado, mas você não vai para o presídio, né? Você paga medidas ali, cesta básica, serviços sociais, enfim. 1 a 4 cai nisso, né? Que não deixa de ser um absurdo, né, cara? Exato. Isso, constrangimento total. O funcionário do banco, os gerentes, a instituição, isso daí é irreparável. Agora, a FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos, publicou uma nota agora à tarde manifestando preocupação e anunciou que vai trabalhar para que esse projeto seja retirado de pauta ou rejeitado no Senado. Mas, se passar de qualquer forma, se o corporativismo prevalecer, a entidade vai recorrer ao STF por meio de uma DIN, que é uma ação indireta de inconstitucionalidade, porque esse projeto é um baita de um jabuti. E jabuti já tem lei para isso, que jabuti pode ser tirado no STF. Tomara, né, gente? Porque isso daí é mais uma vergonha e tem muito a cara do trator chamado Arthur Lira, né? O Arthur Lira vem sempre atendendo aos seus conchavos, o Eduardo Cunha e ao seu grupo, né? E atacando aqueles que se opõem. Por exemplo, a Comissão de Ética entrou com ação de cassação de mandato contra 5 deputadas do PSOL que se opuseram no PL do Marco Temporal. Elas fizeram uma manifestação contra o PL do Marco Temporal e agora estão respondendo por isso com pedido de cassação de mandato a pedido de Lira. E está muito forte esse processo e não consegue avançar. Inclusive, a Comissão das Mulheres fizeram um manifesto hoje à tarde pedindo para que isso seja reconsiderado e seja revisto. Então, para você ver como é que é o processo de abuso de autoridade mantido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Mais uma vergonha, né? Mais uma vergonha, né, Carlão, que a gente passa. Ei, Cadu, olha só, também foi aprovada aí a medida provisória do programa Mais Médicos. O que temos aí de novo? Tem alguma novidade nesse programa, Cadu? Carlão, o programa Mais Médicos foi aprovado ontem na Câmara, antes desse PL aí, fajuto aí da discriminação do político, e foi aprovado com algumas mudanças, entre elas aí a criação de incentivo financeiro para os médicos que atuarem em áreas vulneráveis. Eles podem aí receber 20% do valor da bolsa a mais, caso permaneçam por 4 anos nessas áreas vulneráveis. E 10% a mais para quem ficar 4 anos nos municípios mais distantes, onde há rotatividade de médicos. Esses 2 pontos aí incluem o interior do Amazonas, né, que são áreas socialmente vulneráveis e também distantes, que faz com que muitos médicos desistam, né, da jornada de cuidar, de exercer a medicina nessas áreas tão remotas. E a medida provisória foi aprovada ontem com uma emenda do deputado Sidney Leite. Ele inclui 2 emendas aí, uma pedindo altíssima prioridade ao interior do Amazonas e também o uso da telemedicina como estratégia de trabalho para atender o interior. Então, a gente conversou com o deputado, então vamos ouvir o que ele disse. Nós conseguimos 2 vitórias importantes. A primeira, que eu trabalhei nesta comissão, que é priorizar regiões como a nossa, principalmente para atender a população ribeirinha, a população indígena e a população urbana que está na periferia da Amazônia. O outro é a telemedicina para especialistas, aproximando a média complexidade da atenção básica. Mas mais do que isso, a garantia que boa parte da população hoje do Amazonas que não tem acesso a uma consulta com especialista possa ter a garantia dessa consulta. E vamos trabalhar para que este programa seja implementado na sua integralidade pelo Ministério da Saúde. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Sidney Leite a respeito do programa Mais Médicos, que deve beneficiar e muito aqui o estado do Amazonas, né, Cadu? Exatamente, cara. Importante dizer que o Mais Médicos está funcionando, já está valendo, né? Ele só foi aprovado na Câmara porque é uma medida provisória, necessita do aval que o Congresso Nacional referende essa proposta, né? Então, já passou pela Câmara e agora vai para o Senado. Passando pelas 2 casas, vai para a sanção presidencial. E a ideia do governo federal é, até o final de 2023, incluir 28 mil profissionais da medicina em todo o país, principalmente nas cidades do interior, né? Essa é a meta de bombar
o programa Mais Médicos, que está sendo retomado. Karime e Carlão. Cadu, e hoje o presidente Lula ele fez a 3ª reunião ministerial e mandou recado para todos eles. Cadu, qual foi a bronca, qual foi o pito que o presidente passou desta vez? Karime, o primeiro recado do presidente Lula foi dizer que o governo é dele e não dos ministros, né? Isso foi uma forma de tentar acabar mais uma vez, porque ele não conseguiu das 2 últimas reuniões, com esse disse-me-disse, né? Com os anúncios precipitados, enfim, ainda tem ministro aí anunciando programas, ainda meio sem autorização da Casa Civil, trocando os pés pelas mãos, enfim, o presidente Lula ele segue tentando aí diminuir ao máximo os ruídos de comunicação e fazer com que as ações do governo sejam gerenciadas pelo Palácio do Planalto, tirando esse poder de iniciativa dos ministérios, né? Ele quer concentrar num local só. A gente tem visto aí que o governo ele tem tomado algumas medidas, mas não tem publicizado, não tem fomentado essas atitudes. Então está patinando ainda, a gente não conhece muito bem o que o governo está fazendo, inclusive muita gente acha que o governo ainda não mostrou a que veio, justamente por causa desses tropeços, dessas falhas de comunicação. Agora, o Lula, nessa mesma reunião, ele disse que está na hora de entregar à população o que foi prometido. Será que agora vai acontecer? Oxe. Então a gente sabe que esses ruídos aí vêm causando muita confusão nessa gestão do governo. E também nessa reunião, Lula cobrou mais empenho da equipe responsável pelo relacionamento com o Congresso Nacional, no caso, Alexandre Padilha e Rui Costa, Alexandre Padilha das Relações Institucionais e Rui Costa da Casa Civil. Essa dupla aí tem sido muito criticada dentro e fora do governo, viu? Pelo despreparo e pela falta de sinergia entre eles e também pelas últimas derrotas. Lula também fez uma defesa aí rapidinha em favor da ministra Daniela Carneiro, que ganhou uma sobrevida. Perdão. Lula também fez uma defesa rápida aí em favor da ministra Daniela Carneiro, que ganhou uma sobrevida no Ministério do Turismo, mas ela segue de malas prontas, viu? Ela fez as malas, mas as malas estão lá na sala dela. Ela sabe que vai sair. Ela vai ser substituída aí pelo deputado Celso Sabino, do estado do Pará, mas ela só sai quando for realocada para outra função estratégica do governo, viu? Então essa, na verdade, foi a promessa de Lula. Não foi mantê-la no Ministério do Turismo, mas sim dar a ela uma saída suave e respeitosa. Ele quer ela do governo para manter esse apoio do pessoal do Belfort Roxo, lá do prefeito Vaguinho. Não dá para enxotá-la de uma vez, ele quer ela perto de si. Agora, Karime, agora à tarde Brasília se agitou com uma operação da Polícia Federal na casa e no gabinete do senador Marcos Duval, do Partido Podemos, que está completando hoje 52 anos de vida. Que presentão que ele recebeu hoje. Ele é amigo e aliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro e é um crítico ferrenho do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Foi ele, Karime, que teve o nome estampado nas revistas, nos jornais, denunciando o Bolsonaro aí por uma suspeita de golpe, mas na verdade era um jogo que ele estava criando. Ele tentou grampear uma conversa com Alexandre de Moraes para tentar incriminar o presidente do TSE. Isso tudo fazia parte de uma trama para tentar ajudar na instalação de um golpe de Estado. E até hoje ele defende, ele disse que era uma estratégia, um segredo que ele estava tramando, enfim, até hoje não se esclareceu. Resultado, essa maluquice que ele fez resultou nessa operação policial e hoje, à tarde, os servidores do Senado, lá do gabinete dele, foram recepcionados, receberam a visita dos agentes da Polícia Federal. Apreenderam documentos, um pendrive, o tal pendrive aí que ele diz que tem informações que vão derrubar o presidente Lula, enfim, e também o aparelho do senador. Não deu bom para ele, que o presente que ele recebeu foi esse. Volto com vocês, Karime Carlão. Feliz aniversário, né, Cadu? Obrigada. Muitos anos de vida. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã.
Tchau, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, Cadu. 6h33. 18 horas. Olha só, a reforma tributária pode aumentar a arrecadação de 98% dos municípios brasileiros, de acordo com pesquisa IPEA. E os ganhos, segundo o economista Serafim Correia, estão no fato da unificação dos impostos incluir o ISS, que é um tributo municipal e que hoje quase não é recebido pelas prefeituras do interior. E com a reforma, o valor dessa arrecadação vai chegar nas prefeituras, levando mais riqueza ao interior do Amazonas. Os detalhes vamos conferir agora com Odineia Araújo. A reforma tributária em discussão no Congresso Nacional, que tem dividido opiniões e é motivo de preocupação para empresários da Zona Franca de Manaus, por exemplo, vai ser benéfica para quase 100% dos municípios brasileiros, principalmente os localizados nas regiões mais pobres do país. A conclusão é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De acordo com o IPEA, os ganhos de arrecadação da reforma tributária vão chegar a 98% dos municípios mais pobres. O economista Serafim Correia explica como isso será possível. A proposta da reforma tributária de juntar IPI, PIS e COFINS, que são tributos federais, com ICMS, que é um tributo estadual, e com ISS, que é um tributo municipal, vai no sentido de diminuir a inadimplência, diminuir a complexidade, diminuir a sonegação. Se tudo isso der certo conforme o planejado, todos ganharão. Agora, quem mais vai ganhar são os municípios que têm dificuldades, por exemplo, em arrecadar o ISS. Essa dificuldade em arrecadar o ISS, de acordo com o Serafim Correia, é uma realidade em todo o interior do Amazonas. Isso quer dizer que com a reforma tributária, os municípios do interior terão aumento em suas arrecadações. Eles não têm uma estrutura arrecadatória, eles não têm um universo de contribuintes significativo. Portanto, na hora que juntar tudo num único tributo e ficando o IVA dual, como está sendo chamado, em que a parte federal seria o IVA da União e a parte estadual e municipal seria o IVA dos estados, sendo que o estado teria que repassar a parcela dos municípios, isso vai significar naturalmente um aumento de arrecadação dos municípios que não cobram hoje o ISS. Conforme o estudo do IPEA, 421 dos mais de 5.500 municípios do país teriam arrecadação menor por já terem uma arrecadação de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, muito alta. Esse pode ser o caso de Manaus, conforme o economista Serafim Correia. Manaus tem uma arrecadação de ISS muito significativa. Eu não sei se Manaus ganha ou se perde. E entendo que a CEMEF está devendo esse estudo pormenorizado para informar a sociedade amazonense. O 18 Horas tentou ouvir a Associação Amazonense de Municípios sobre a possibilidade de aumento na arrecadação das cidades com a reforma tributária, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco aqui no 18 Horas, a produção de motocicletas do Polo Industrial de Manaus atingiu no mês de maio o melhor resultado do ano. É o nosso assunto em instantes. Mix. Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo com Karime Leão. Oi, Karime. Oi, Carlão. E para amanhã, a previsão é de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva tarde à noite. As chances de chuva, gente, são de 90%. A mínima prevista é de 28 graus, a máxima também não deve passar dos 28 graus, ou seja, vai voltar a temperatura ao calorzinho, mas não aquele calorão, né? A umidade relativa do ar fica entre 67% e 98%. Olha só, pelo segundo dia consecutivo, o Rio Negro se mantém estável e assim a marca no Porto de Manaus continua em 28 metros e 30 centímetros acima do nível do mar. 18 Horas. Foi uma boa notícia para a economia do Amazonas. A produção de motocicletas do Polo Industrial de Manaus atingiu o melhor resultado do ano, com a produção aí de mais de 155 mil unidades no mês de maio.
Os números foram divulgados nesta quarta-feira pela Associação Brasileira que representa o setor, que é a Abraciclo. E esse número representa um aumento de 19,5% em relação ao mês de maio do ano passado. Os dados revelam que esse foi o melhor resultado para um mês de maio desde 2021, desde 2012, gente. É um muito bom resultado. E o presidente da Abraciclo, da associação que representa o setor, o Marcos Bento, ele analisou esses números positivos e fala com a gente. Vamos ouvir. No acumulado do ano, foram fabricadas quase 670 mil motocicletas. Com esses números, estamos conseguindo equilibrar melhor a oferta e a demanda por motocicletas e também reduzir eventuais filas de espera. A motocicleta é um veículo ágil, econômico, com preço acessível e baixo custo de manutenção, o que tem atraído novos consumidores. Um levantamento das associadas da Abraciclo aponta que os principais fatores que levam o consumidor a adquirir uma motocicleta são mobilidade urbana mais conveniente, geração de renda e lazer. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o levantamento revela que o comércio varejista do Amazonas caiu 0,6% em abril em comparação com o mês de março. Os dados são da pesquisa mensal do comércio divulgada hoje, quarta-feira, pelo IBGE, Karine. E ainda de acordo com a pesquisa divulgada quinta-feira, o volume de vendas no comércio varejista do Amazonas acumula crescimento de 3,9% no ano. Em todo o Brasil, o volume de vendas apresentou variação de 0,1% entre março e abril. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse levantamento agora na reportagem de Odiné Araújo. No índice de volumes de vendas do comércio varejista, mês a mês, o Amazonas ficou na 12ª posição no ranking nacional com 0,6%. Os 3 estados com as piores posições foram o Espírito Santo com menos 4,3%, Amapá menos 1,2% e Paraná menos 1,1%. Os estados melhor posicionados foram a Paraíba, Pernambuco e o Distrito Federal. Com a variação de 3,9% acumulada no ano, o Amazonas caiu uma posição no ranking nacional em abril. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ainda de acordo com o IBGE, o volume de serviços no Amazonas caiu 4,8% de março para abril. Os indicadores mostram que no país, o volume de serviços teve queda de 1,6% em abril desse ano, na comparação com março. O recuo veio depois de altas em fevereiro e março, período no qual o setor acumulou ganho de 2,1%. Nos outros tipos de comparação, no entanto, os serviços apresentaram crescimento de 2,7% em relação a abril de 2022, 4,8% no acumulado do ano e 6,8% no acumulado de 12 meses. A perda de 1,6% no setor na passagem de março para abril foi puxada por 4 das 5 atividades pesquisadas pelo IBGE, com destaque para o setor de transportes, que teve queda de 4,4%. Também tiveram diminuição os serviços de informação e comunicação, menos 1%, profissionais administrativos e complementares, menos 0,6% e outros serviços, menos 1,1%. Já os serviços prestados às famílias integram um único segmento com alta de 1,2%, depois de uma perda acumulada de 2,2% em fevereiro e março. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora 6 horas e 42 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere no 18 horas que a reforma tributária pode aumentar as desigualdades regionais. Esse é o nosso assunto em instantes, já já. Mix. Olha só, hein? O vandalismo nos terminais de ônibus de Manaus custa mais de R$190 mil por ano aos cofres públicos, segundo a prefeitura. Carlão, e os banheiros são os principais alvos dos vândalos. O repórter André Meirelles, ele tem mais informações a respeito do assunto. Vamos conferir. Quebra de vasos sanitários,
furto de lâmpadas, danificação de torneiras, pias, forros, além de pichações nas paredes. É o que mais tem ocorrido dentro dos banheiros dos terminais de ônibus em Manaus, de acordo com a prefeitura. A frequente depredação causada nos terminais da capital e principalmente nos banheiros das estruturas prejudicam os usuários e geram um custo por ano de R$ 192 mil para Manaus. Recentemente, o Terminal 2, na Zona Sul, que passou por uma reforma concluída há menos de 2 meses, tem sido alvo constante de vandalismo. Mesmo após a revitalização do local, o banheiro do T2 foi seriamente danificado. A autônoma Marta Lopes, de 48 anos, presenciou a situação. Vai pro banheiro, quando chega no banheiro tá todo quebrado, fechado, tem que usar o banheiro do homem, ainda tem que pedir para colega ou o colega esperar na porta do banheiro, porque a banheiro das mulheres estão cheio de mijo, estão com a tampa dos vasos quebrada, estão quebrado as portas, a descarga não presta, então é muito ruim. O vice-presidente de Transporte Municipal, Alexandre Frederico, disse que os casos de vandalismos não são restritos ao T2, mas todas as unidades de terminais da cidade são prejudicados, o que tem trazido preocupação para reformas dos demais terminais, que já havia sido anunciada pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vamos também modernizar e reformar o Terminal 3, o Terminal 4, o Terminal 5, vamos adequar o Terminal 6 para a nova rodoviária e vamos construir o Terminal 7. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana alerta a população para denunciar caso observe atos de vandalismo. Os passageiros podem denunciar pelos números 190 da Polícia Militar ou o número 118. Ambas as linhas estão preparadas para receber denúncias e tomar as providências necessárias. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 45 minutos e o Ministério da Saúde atualizou para 53 o número de casos de febre maculosa confirmados este ano no país, com 8 mortes já registradas. Todas as mortes aconteceram na região sudeste, 6 em São Paulo, 1 em Minas Gerais e outro no Rio de Janeiro. E aqui no Amazonas não há casos confirmados e nem suspeitos de febre maculosa, mas a Fundação de Vigilância em Saúde está monitorando a situação. É que aqui no Amazonas não é a área endêmica para o carrapato estrela, que é o transmissor da febre maculosa, ou seja, o estado não é habitat desse parasita, Carlos. Embora o Amazonas não registre, Karime, casos da doença, a Fundação informou que a rede de vigilância no estado segue sensível para suspeitas de casos da febre maculosa. O diagnóstico pode ser feito na Fundação de Medicina Tropical, que tem profissionais habilitados para diagnóstico clínico e também tratamento da doença. E vale lembrar que a transmissão da febre maculosa acontece somente por meio do contato com o carrapato estrela infectado por uma bactéria. Não há, é transmissível, né? De pessoa para pessoa, né, Carlão? Sim. Então fica tranquilo, não há esse risco. Legal. Os principais sintomas da febre maculosa são dor de cabeça intensa, náusea e vômitos, diarreia e também dor abdominal. A pessoa pode ter ainda dor nas articulações, febre, calafrio e perda de apetite. Na pele pode aparecer pequenas feridas e manchas avermelhadas. 18 horas. Olha só, em atenção que termina amanhã, sexta-feira, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Quem tiver aí interesse pode fazer o cadastro na página do participante no enem.inep.gov.br/participante. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga, atenção, até o dia 21 de junho. Pois é, e nesse mesmo endereço eletrônico, o interessado tem acesso ao edital com o cronograma e as regras para o Enem 2023. 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E chegou a hora da gente conferir os bastidores da política local, Sim. Tudo que acontece aqui na política amazonense com ela, Carlão. Tá lá, Cíntia Blink tá ali. Já está aqui na área. Muito boa noite, Cíntia Blink. Então, segundo o governador Wilson Lima, a reforma tributária tão falada, tão polêmica, tão, sei lá, né, tão esperada, famigerada, né? Exato, também.
pode aumentar as desigualdades regionais. Cíntia, que matemática foi que ele fez? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, a reforma tributária, como você bem falou, Karime, está em discussão no Congresso, que é o assunto desde que Lula assumiu, tem causado aí algumas discussões e, enfim, todo mundo é a favor que a reforma exista, entende que a reforma precisa acontecer, mas desde que não mexa no meu quadrado aqui. E esse debate que vai nortear aí uma reunião do consórcio de governadores da Amazônia Legal, que vai acontecer amanhã em Cuiabá. O governador do Amazonas até já viajou aí durante a tarde de hoje para Cuiabá para participar desse evento. A ideia desse evento é tirar um documento com a opinião dos estados da região em relação à reforma. O governador, ele falou, que entende que não pode haver uma reforma que vai deixar desigual, mas que na forma que ela está hoje, ele tem aí algum medo de que isso possa afetar aqui. Ele fala assim, abre aspas, portanto, se o governo federal e o Congresso pregam uma reforma que seja justa, não tem como fazer uma reforma tributária para continuar a travar desigualdades que existem entre Sul e Sudeste, Norte e Nordeste, disse o governador aí quando estava prestes a embarcar para Cuiabá. Karime, Carlão. Ei, Cíntia Blink, olha só, o capitão Alberto Neto, ele recebeu o título de cidadão manauara na Câmara Municipal de Manaus, Cíntia. E assim segue a humanidade e assim segue os trabalhos dos nossos vereadores, não é isso, Karine? É importantíssimo, aqueles trabalhos muito importantes que vai mudar a vida do cidadão, né, Cíntia? Isso. Então, teve aí essa entrega do título de cidadão de Manaus para o capitão Alberto Neto, que é deputado federal pelo segundo mandato, mas as pessoas estão comentando isso nas redes sociais, não só falando sobre esse título, mas é porque vem de uma série de projetos um pouco questionáveis, né? As pessoas estão falando muito sobre o dia do conservadorismo, sobre o estudo que a gente até deu aqui sobre o dia do reggae. Qual era o gênero? Reggae. Dia do conservadorismo. Dia do evangelismo também, ou era dos evangélicos, não sei bem. Perdão aí, eu errar essa data tão séria. E títulos, né? Então é uma casa que tá ficando com essa fama de... Aliás, tá ficando não, né? Isso é até tradicional, mas agora as pessoas estão falando muito disso nas redes sociais e a coisa tá pesando, porque como assim? Eles ganham esse tanto? São 18.900 cada um vereador. Eles são 41 vereadores e a gente tá falando aqui só de remuneração, salário. Não estamos falando aqui sobre cotão, verba de gabinete, benefícios, emendas e tudo mais. Mas capitão Alberto Neto recebeu o diploma aí de cidadão de Manaus. Essa foi uma proposta do vereador Capitão Carpê. Claro que pega para os autores da proposta, mas precisamos lembrar que uma proposta ela não anda sem a maioria da casa, pelo menos a maioria, votar a favor. Então tem o autor, ele ganha um destaque aí, querendo ou não, mas a casa toda participa aí. E Alberto Neto, ele mora em Manaus há mais de 12 anos, ele atua... É porque assim, para você receber um título, você tem que ter uma justificativa. E aí veio essa justificativa dizendo que ele mora em Manaus há mais de 12 anos, atuou como oficial da Polícia Militar e comandou 2 companhias interativas comunitárias. Ele está cumprindo o segundo mandato aí como deputado federal, teve muitos votos, foi considerado um deputado transparente. E é isso. Não fez mas mais assim... que obrigação, né? Mas vamos lá. O capitão Carpê, quando ele fala do capitão Alberto Neto durante a cerimônia, ele fala assim: o capitão Alberto Neto é um ser iluminado, assim como eu. Olha! Assim como eu também, e a Karine somos muito humildes também, né? Humildade não precisa nem falar, né? Karime, Carlão. Cíntia, agora conta essa história que está tendo uma contenda aqui, que o Ministério Público de Contas está mirando nas prefeituras do interior do estado. Cíntia, conta pra gente o que os prefeitos estão devendo. Pois é, o Ministério Público de Contas que atua lá no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. As prefeituras do interior aí estão em desacordo com a lei da transparência, de acordo com o Ministério, e elas vão ter que corrigir isso. A procuradora Elisandra Freire, ela recomendou que 5 prefeitos, dentro de 15 dias, regularizem aí o que está em falta. Esses municípios são
Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Tocantins. Eu preciso, antes de ir embora, fazer uma correção, porque às vezes acontece de eu errar. Sim. Ontem eu falei do vereador que mais viajou, o vereador João Carlos. Ele foi o que mais viajou, ele gastou aí um pouquinho mais de 10 mil, quase 11 mil em diárias. Mas ele não é o mesmo vereador que está na Berlinda para ser cassado. Tá. Esse é outro nome, é o vereador Antônio Peixoto. Então, João Carlos foi o que mais viajou, Antônio Peixoto é o que pode ser cassado, que está aí no TRE junto com o vereador François. É isso, boa noite. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Até amanhã. Até amanhã. 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Para essa noite, a previsão é de período de nublado com chuva a qualquer hora. Segundo informações do Climatempo, as chances de chuva são de 67%. A mínima prevista de 20 graus. A máxima não deve passar dos 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 95%. Mix. 18 horas. Esporte. Cid Soares na área. Muito boa noite. Se derrubar é pênalti. Seja bem-vindo. Não, levanta e faz o gol, parceiro. Olha aí, aproveita. Né? Conta pra gente. Buenas. Bom, vamos lá então. Olha, ontem o Princesa dos Solimões ficou no empate 1-1 com Tuna, Luso e Manacapuru pela 8ª rodada da Série D do Brasileiro. E apesar desse resultado aí, o técnico do Princesa, o Aderbal Lana, elogiou a atuação da sua equipe. Tem mais é que fazer isso mesmo. Acho o Lana genial nesse ponto. Bom, e o Nacional abre o retorno da Série D com mais uma vitória fora de casa contra o São Francisco do Acre. O jogo foi no estádio Florestão, em Rio Branco, e segue aí na liderança no nosso NASA do Grupo 1. E gols de Érico Júnior e Yuri Tanque, fez o segundo com assistência do Érico Júnior, que fechou a conta marcando o terceiro. Final, NASA 3 e o São Chico 0. Bom, uma jogadora que foi descoberta aqui na zona rural de Manaus, hoje jogadora do Flamengo, né, foi convocada aí para a seleção brasileira sub-17, é verdade? Estamos falando aí da meia-campista Leane Souza, de 16 anos. E como eu disse, convocada ontem pela Seleção Brasileira Sub-17 de futebol. Leane era moradora da comunidade Agrovila, distante 1 hora daqui de Manaus, e ela foi revelada pelo projeto Atletas com Cristo em uma seletiva organizada e realizada em parceria com o Clube de Regatas Flamengo em fevereiro desse ano. É notícia muito legal, né? Bom, e desde então ela joga já no time carioca. A primeira competição dela foi no Copa Nike, realizada na Granja Comarim, em Teresópolis, lá no Rio, em maio, tendo sido a jogadora revelação da competição. O nigeriano, vou falar aqui de um cara também, mas quase a mesma situação, né? Ogundana Shola-Eilja, de 18 anos, foi contratado pelo Flamengo em abril desse ano. Sua chegada ao futebol brasileiro reflete o movimento de alguns times para garimpar e lapidar joias do futebol africano desde a base. É o projeto África, onde clubes brasileiros voltam em atenções, né, para o continente africano em busca de talentos para sua base. E para os clubes é uma possibilidade de ampliar os horizontes em um novo mercado e uma alternativa para a captação aí cada vez mais difícil na América do Sul de grandes atletas. A seleção brasileira deverá ter 9 remanescentes da Copa do Mundo do Catar como titulares do amistoso contra a Guiné nesse sábado, a última de hoje, né? O duelo acontece às 15h30 horário de Manaus, no estádio Cornellà El Prat, lá em Barcelona. Arrisca um placar? Não. Não tô reticente. Esse time novo me deixa assustado, cara. Ai, jura? Sério. Nem quem vai. 2-0, vai. 2-0, vai. Gol de quem? Só pra dizer. Tá bom. Não dá pra arriscar, não. Vini Júnior, pô. Seria demais, né? Mas, olha aí. Mas vamos lá. Quem sabe? Quem sabe? Olha aí. Eu tô aguardando, Karime, na verdade, pra ver esse primeiro jogo, ver como é que vai ser a formação. Tá certo. Eles colocando em campo, a gente já dá pra perceber para um próximo, você já tá. Arriscar um palpite. É isso. Tá. Valeu, Cid. Valeu, obrigada. Queridos. Boa noite. 6h57. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,09%, cotado aos R$ 4,80. O euro fechou o dia em alta de 1,04%, comercializado aos R$ 5,25. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,3%, comercializado a R$ 122.285. E o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,13% aos 119.221 pontos. E Manaus registrou aumento de 0,5%
no valor da cesta básica no mês de maio. É o que revela o levantamento feito pela plataforma Cesta de Consumo Horus e a Fundação Getúlio Vargas. Além de Manaus, a outra cidade que registrou as maiores altas foi Salvador, com 0,3%. Entre os itens que apresentaram em altas na maioria das capitais foram ovos, massas alimentícias secas, leite de caixinha, fubá e farinhas de milho. Agora são 6h58 em Manaus e você está no melhor mix do Brasil, conferindo mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. No Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, vem à tona uma informação que deveria envergonhar o Brasil. Este ano, o país já teve mais de 37 mil casos de negligência, quase 20 mil de abandono, 120 mil de violência física, 120 mil de violência psicológica e mais de 15 mil casos de violência financeira contra os idosos. Os dados apontam para um aumento se comparados aos números do mesmo período do ano passado. No Amazonas, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso já registrou mais de 2.100 boletins de ocorrência e mais de 700 denúncias. O Centro Integrado de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa registrou 770 casos de violação de direitos comprovadas só este ano. São casos de negligência, intimidação, perturbação e abuso financeiro, incluindo extorsão contra os idosos. Nunca é demais repetir que um país e uma sociedade que não cuidam dos seus idosos não pode vislumbrar um futuro promissor. Então, está mais do que na hora de todos respeitarem os direitos dos mais velhos. Afinal, só assim é possível um futuro melhor para os que hoje são mais novos, mas amanhã serão idosos e certamente esperam ser respeitados. 18 horas. Tem uma saideira, Karime Leão? Rapidinho, o trânsito está tranquilo na volta para casa, tá? Temos informações de trânsito em tempo real, Avenida Constantino Neri, com Darcy Vargas, o trânsito com excelente fluidez em ambos os sentidos. Na Avenida Djalma Batista, com a Rua Pará, o trânsito está fluindo moderadamente. Há uma grande quantidade de veículos transitando em ambos os sentidos, mas não há obstáculos nas vias. Na Avenida Constantino Neri, com Pedro Teixeira, o trânsito segue de forma moderada e nenhum acidente de trânsito foi registrado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana até o momento. 7 em ponto, agora sim, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite, Karime e ouvintes. Obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.